Bom, bem-vindos ao canal Agência Vision Design, aqui no podcast de hoje. Um podcast especialíssimo com um parceiro, um cara gente boa, conheço ele há muito tempo. Não vi a hora de convidá-lo para participar do nosso podcast, um conteúdo riquíssimo. Vocês vão curtir demais. E olha só o currículo Bom, eu já vou falar o nome dele, né? Não vou falar não, vou começar aqui, ó. Oficial veterano no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, pós-graduado em Higiene Ocupacional pela Universidade de São Paulo, graduando em Engenharia Civil na Universidade Santo Amaro, é coordenador de treinamentos na empresa Casa da Fumaça, proteção contra incêndios e segurança do trabalho. Então, hoje nós estamos aqui com o nosso amigo, nosso parceiro, Newton César. Augusto, é um prazer estar aqui com você, falar com seus ouvintes, né, com seus seguidores, e eu espero que o nosso bate-papo traga informações valiosas para todo mundo que curte o canal. Poxa, bacana. E para começar o nosso bate-papo, como é que surgiu essa vontade de entrar no Corpo de Bombeiros? De onde surgiu? Olha, é uma história muito interessante, porque vem lá da adolescência, né? Então, quando eu estava cursando o ensino médio, e eu fui convidado por um amigo para que eu entrasse no Corpo de Bombeiros. Eu não queria, porque eu já estava estudando num curso técnico, eu já estava com a minha profissão definida, e eu falei, não quero. E ele ficou insistindo. Meu amigo, né? Amigo é para essas coisas. E ele ficou ali no meu pé quase um mês. Até que, para ele parar de ficar no meu pé, eu disse, vamos lá. Vamos fazer a inscrição, vamos prestar esse concurso público. Mas eu não queria. Eu queria só calá-lo. Entendi. Fizemos a inscrição, pagamos a taxa. Eis que fizemos a primeira avaliação, a primeira prova do concurso. E não é que eu passei? Ele passou também, né? Isso é a boa notícia. E aí, como eram várias avaliações, nós fomos seguindo nas avaliações e fomos passando, até que chegou na última. Quando eu abri os olhos, eu já estava lá em Araraquara, fazendo treinamento, fazendo curso, já tinha passado no concurso e a minha vida começou a mudar positivamente a partir dali. Poxa, que legal, cara. Que história, né? Não queria e acabou se tornando... E aí virou uma paixão. E esse meu amigo, quero até deixar aqui o registro, né? É o Fernando, né? Deixar um abraço para ele aqui no canal, que foi a insistência dele que fez com que nós estivéssemos aqui hoje. Poxa, que bacana. Fernando, um abraço para você também, viu? Fernando, quem sabe um dia você vem para cá também participar de um podcast, né? Bacana. Newton, me fala uma coisa. Qual foi a maior lição que você aprendeu durante esse período quando você estava na nativa? A maior lição é o amor. Porque, às vezes, parece que a gente deixa um pouquinho o eu de lado em prol de uma pessoa que a gente nunca viu na vida, em prol de terceiros. É claro que tudo isso é feito profissionalmente, né? Com muita técnica, trabalho em equipe, treinamento, mas a gente aproveita todas essas informações que a gente adquire nos nossos treinamentos e nós colocamos em prol do terceiro, em prol da sociedade. Então, a maior lição é o amor ao próximo mesmo, é o amor ao ser humano. Poxa, e além, sempre vai além, né? Além do Corpo de Bombeiros, o que você aprendeu além do Corpo de Bombeiros, né? Que às vezes passa, às vezes você leva uma lição para casa, às vezes você passa por uma ocorrência e fala, puxa, isso marcou. Tem alguma coisa que tenha te marcado? Um evento específico, você quer dizer? Sim. Foi no dia 31 de outubro de 1996. O Fokker 100 do voo 499 da TAM, ele decolou do aeroporto de Congonhas. Era uma decolagem. Não foi aquele que passou direto pela pista em 2007, não. Estou falando de 96. E logo em seguida, a decolagem, ele caiu na Vila Santa Catarina, ali no Jabaquara. Eu estava entrando de plantão, assumindo o plantão naquele dia, naquela manhã, e eu comandava o primeiro caminhão de incêndio que chegou no local. Então, foi a visão das trevas ali, né? Porque tinha asa de avião em cima do prédio, tinha turbina de avião em cima do outro, o asfalto, a rua estava pegando fogo, todas as casas da rua naquele perímetro também estavam em chamas, e estava eu e minha equipe ali, né? Éramos em 7 na equipe e tinha muita coisa para fazer, né? Então, isso foi muito impactante, né? Isso trouxe desdobramentos
gigantescos. Não só na minha vida, né? Profissional. Dos meus colegas, com certeza. E, quiçá, aquelas pessoas que moravam ali na região, né? Sim, as pessoas acho que nunca se depararam com uma tragédia dessa. E para você que se preparou mesmo, né? Para você que se preparou durante tanto tempo, ainda causa um impacto. Sim, porque muito embora o nosso preparo aqui no estado de São Paulo seja excelente para o Corpo de Bombeiros, quando a gente se depara com uma situação como essa, parece que a gente não sabe mais o que fazer, né? A gente sabe, mas é que dá aquele branco momentâneo de 2 ou 3 segundos, né? E depois você acorda e aí tem todo um protocolo, todo um direcionamento, todo um comando, toda uma diretriz para fazer com que aquele atendimento dê certo, para que ele tenha sucesso, né? O sucesso nas ações, porque naquele evento, infelizmente, né, o resultado não foi bom, né? Foram 99 pessoas que perderam a vida ali. 2 delas estavam em solo, né? Os demais estavam na aeronave. Caramba, poxa, que situação, né? É complicado passar por isso. Eu lembro ter assistido, ter visto na TV, nos jornais, falavam muito sobre isso. E já aconteceu de algum companheiro ou alguém que você conhece chegar nessa hora e travar mesmo? Falar, putz, não consigo sair daqui, estou travado, não consigo... Então, nesse evento, né, nesse infeliz evento que eu estou citando, aconteceu comigo. Porque eu cheguei ali por volta de 8h30, 8h40 da manhã. E a minha equipe só saiu dali 22 horas naquele dia, porque precisava aguardar a equipe que ia fazer a rendição, né? Mas quando chegou no meio do dia, sabe quando tudo começa a rodar? E eu parei no meio daquela cena horrível, né? Aquela cena triste. E parecia que o mundo estava rodando em minha volta e eu parado. Então, naquela hora, eu parei. Eu falei, não estou bem, né? Porque você vê muitas pessoas que perderam a vida, não tem ser humano que está preparado para isso, né? Não adianta falar, eu sou bombeiro, eu posso tudo. Não pode. Você é ser humano igual aos outros. E aí eu parei, aí eu subi a rua, encontrei um terreno ali de uma residência que estava aberto, sentei e, ser humano que sou, chorei. E dali me tiraram, me levaram para uma viatura de resgate, ali eu tomei um oxigênio, né? E a força foi voltando e a minha equipe está lá, eu tenho que estar com a minha equipe, né? Então, aí eu dei aquela recuperada e seguimos em frente até às 22 horas. Nossa. Então, isso impacta a vida de qualquer pessoa, né? Se um acidente com uma pessoa ferida já é impactante, imagine com 99. Sem vida. Então, isso impacta a vida de qualquer ser humano. Bom, é complicado, né? Mas, bom, vamos fazer o seguinte. Tá. Vamos mudar um pouquinho aqui, continuando falando sobre incêndios, mas partindo mais para a parte de segurança, né? Contra incêndios, né? Tá. Quais são os maiores erros que as pessoas cometem em relação à segurança contra incêndio? Olha, a principal causa de incêndios. Vamos começar por aí? Vamos. Por que uma residência pega fogo? A principal causa de incêndio nas edificações ocorre por conta das instalações elétricas. Uma boa parte delas, inadequada. O que é uma instalação inadequada? Fio de bitola diferente, sobrecarga numa tomada, a pessoa quer colocar... Sabe o quê? Isso aqui eu até trouxe um modelo. Algumas pessoas chamam isso aqui de T, outras chamam de Benjamin. Eu já vi 3 Benjamins conectados um no outro. Ou seja, uma tomada, um equipamento. Aí a pessoa tem 3, 4, 5, 6, 7. Isso causa uma sobrecarga elétrica. Às vezes o disjuntor não dá conta. De repente ele também está com mau funcionamento. E essa sobrecarga elétrica causa incêndio. Então, aquele termo popular, gambiarra, causa incêndio. Isso aqui não deveria nem ser vendido. Mas por que vende? Porque compram. Então, não deveria nem ser comprado. Então, se a gente tem amor, né, para utilizar isso aqui, eu acho que é melhor não. Como a gente tem vários padrões de tomada, né, por conta dessa mudança, que não é nem tão recente assim, às vezes você utilizar ele como adaptador para um equipamento elétrico ou eletrônico, ok. Mas para você multiplicar, aí eu sugiro a régua, né, ou o filtro de linha, porque ele vem com fusível, ele tem um botãozinho. Se tiver uma sobrecarga elétrica, aquele fusível ele queima
e vai proteger a rede e vai proteger a sua família. E eu já vi lugares que tem, como a gente está nessa parte elétrica, lugares, você passa, você vê um poste cheio de fios, sabe? Aquele marinhado todo de fios e tal. Muitas vezes não tem nem não é o resistor, como que é o nome daquilo? É uma instalação não convencional, né? Parece uma teia de aranha, né? Isso. Então, às vezes, a gente vê em algumas, não são todas, né? Eu acho que eu gostaria de falar que é a minoria das comunidades. Então, você tem ali uma ligação irregular por diversos motivos, né? Inclusive sociais. E causa sobrecarga em todas as residências. Então, sai um fio ali já irregular, uma bitola não aconselhável, ele vai abastecer várias casas, várias residências, e aí a gente vai ter superaquecimento, vai ter sobrecarga, e aí a gente pode ter um incêndio. Então, o risco é enorme, né? É enorme, né? E o que pode ser feito como prevenção de incêndio? Eu acho que o poder público ele tem muita responsabilidade nisso, né? Porque cumpre o poder público regularizar essas edificações, no primeiro lugar, para que todas as residências numa comunidade recebam energia elétrica de maneira segura. Por outro lado, os moradores têm que contribuir para que essa instalação seja feita de maneira correta pelas concessionárias locais. Então, essa é uma das principais causas de incêndio. Eu já queria avançar numa outra, que é aquela que tem desrespeito à cozinha, né? Sim. Você já pensou naquela hora que você está ali fazendo uma fritura, fritando uma batata, na panela ou na fritadeira, e o óleo começa a pegar fogo? Já aconteceu comigo. Algumas sério? Vezes já aconteceu comigo já. E é aquilo, né? É aquele desespero, o que você faz? Você não espera. E é um fogaréu alto. É alto. Né? E aí, a minha primeira reação foi tirar a panela do lugar. Ali foi a primeira... Já não sei se eu fiz certo. Mas tirei a panela, porque aí o fogo abaixou um pouco. Depois eu fui lá e tampei, que eu sabia que isso é aquelas coisas que a gente vê na escola, né? Sem oxigênio, o fogo não vai propagar. Então, exatamente. Tampei, resolveu. Isso. Quando você tira a panela, você está tirando ela do fogo, então parou de aquecer. É uma possibilidade. E depois, se você colocar ela na pia, já coloca a tampa. Se você optar por deixar ela no fogão, então vai lá, fecha o gás, porque aí não vai ter mais fogo aquecendo a panela, pega a tampa da panela, coloca ali em cima. Espera alguns minutos para a temperatura do óleo baixar. Não vai colocar a tampa lá e já no segundo seguinte querer olhar para ver o que aconteceu, né? Pode sair uma labaredinha de fogo dali. Alguns vídeos que a gente vê aí na internet, eles sugerem que a gente coloque um pano úmido. Mas, se eu for colocar um pano úmido, pode ocorrer daquele pano úmido encostar no óleo. E aí a gente vai ter uma reação indesejada. É como se eu estivesse jogando água com outra panela ou com uma jarra naquela frigideira. Eu vou ter uma propagação, um aumento do fogo, vou ter um flash de fogo, aí eu posso me queimar e também eu posso causar danos à cozinha. Eu posso ter um fogo na cozinha. Então, não vamos usar pano molhado, não. Usa a tampa da panela, eu acho que é mais seguro. Você sabe que eu já até vi pessoas jogando água. E aconteceu exatamente isso que você falou. O fogo virou aquele fogaréu gigantesco. Né? A pessoa jogou água. Não sabe, acho que na hora do desespero. Por isso que é bom saber antes, que aí vem o caso da prevenção. Você jogar água, o negócio vai... Vai expandir. A água vai expandir e vai empurrar fogo e óleo incandescente em todas as direções. Para cima, para o lado. E aí pode cair na pessoa que está ali fazendo uso do fogão, ter queimaduras, e como ela está de frente, ela pode ter queimaduras aqui na região do tórax e abdômen e pode ter queimadura na face, que é extremamente perigoso, né? Puxa, você tocou num tema que eu queria te perguntar, e esse é bem polêmico. Será que eu vou saber responder? Claro, com certeza. Porque o que acontece? Queimadura. A pessoa se queimou. Poxa, olha, queimou o braço, por exemplo. Poxa, beleza. Já vi gente falando, olha, coloca pasta de dente, coloca pó de café, clara de ovo. Clara de ovo. Então, eu já ouvi muitos... Inclusive, eu mesmo já me queimei uma vez o dedo e falaram, coloca pasta de dente. Coloquei, ficou pior, porque... Passar no cabelo. Passa no cabelo, exatamente. Então, qual é a melhor coisa a se fazer? O que você recomenda? A pessoa queimou, acabou de queimar. O que fazer? A queimadura,
em poucas palavras, é uma desidratação instantânea da pele. Se desidratou, o que você precisa fazer? Hidratar. Então, você vai para a torneira, desde que seja uma água na temperatura ambiente, né? Porque às vezes você tem uma torneira quente ali, isso não vai ajudar em nada, né? Então, água corrente na temperatura ambiente sobre a queimadura. Então, isso vai aliviar a dor, vai trazer conforto, até que você chegue no recurso hospitalar. Tá? Então, isso é muito importante. E se for uma queimadura que cubra uma área um pouquinho maior do seu corpo, ou aqui vias aéreas, né, as vias respiratórias, imediatamente acione o serviço de emergência ou alguém da casa através do número 193, que é o Corpo de Bombeiros, ou 192, que é o SAMU. Você sabe que eu recentemente, já discuti com algumas pessoas que tinham queimado. Queimei o braço e tal. Falei, você tem que jogar água. Não, imagina, é pasta de dente que tem que pôr e tal. Falei, olha, não é pasta de dente. Não, é pasta... E as pessoas, sabe, é uma cultura. Porque, veja bem, você já está queimado. Aí você pega o creme dental, a pasta de dente, ela já tem uma função abrasiva. Então, você vai estar piorando a queimadura. Sim. E o tratamento depois ainda fica um pouco mais dificultoso. Pior, né? Quando passa. Tá vendo aí? Ó, mãe, viu? Nunca mais pasta de dente, café, sabe essas coisas? Nunca mais, tá? É água. Bom, mas vamos lá. Nilton, conta pra gente aí como é que foi para você passar para esse lado de aulas, né? Sobre segurança do trabalho, como que você passou a ensinar as pessoas, como foi esse processo até você chegar essa parte de aulas, de palestras, cursos. Como foi esse processo? Na verdade, a gente, na minha profissão, a gente vai acabando sendo empurrado para isso, porque conforme a gente vai evoluindo na carreira, você vai agregando novas competências. E uma dessas competências é falar com o público, ainda que seja, num primeiro momento, o público interno, que é a sua equipe. Mas, por vezes, melhor dizendo, você é encaminhado para fazer uma palestra numa escola, para fazer uma palestra numa empresa. E aí eu já fiquei pensando, puxa vida, eu sempre fui muito tímido, né? Falo pouco, né? Pode parecer que não, mas é isso. E aí eu comecei a pensar, eu preciso melhorar isso, né? E aí eu comecei a procurar alguns lugares para que eu pudesse me aperfeiçoar nessa questão de treinamentos. Até porque o treinamento, ao contrário daquela ação do Corpo de Bombeiros, né, o remédio, né, porque o problema já aconteceu. Você vai lá para tentar remediar, né? E no treinamento, não. Você trabalha na prevenção. Então, eu acho que é muito mais eficaz e salutar você ter como propósito atuar para que o acidente nem aconteça. É o que a gente está fazendo aqui. Estamos trazendo algumas dicas para quê? Para que quem está nos vendo aí no canal possa ter um norte a respeito das ações que vai executar em alguma emergência. A gente já falou aqui da panela, por exemplo, já falamos da eletricidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui é prevenção. E quem estiver assistindo depois vai acabar mudando alguns hábitos, né? Alguns costumes de maneira positiva. Entendi. E hoje você é especialista na área de segurança do trabalho. Você dá treinamentos para empresas. E são empresas... como é que funciona? A partir de quantos funcionários? Eu já participei de CIPAs, né? Em algumas empresas que eu já trabalhei. E eu queria saber do outro lado, como é que funciona isso? A partir de quantas empresas? Ou é por metro quadrado? Como é que funciona isso? Se nós pensarmos em segurança do trabalho, então o Ministério do Trabalho ele tem uma norma regulamentadora ali que, em função da ocupação do que aquela empresa produz e o número de funcionários, ela vai estabelecer ali alguns requisitos para alguns treinamentos dessa equipe. Para treinamento da CIPA, para treinamento de trabalho em altura, para treinamento de proteção contra incêndio, que é a NR23. Então, a gente vai seguir algumas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, ali, em função do número de pessoas e da atividade que está sendo realizada, ele vai me informar quantos colaboradores deverão ser treinados e qual a carga horária.
Então, é tudo muito bem definido, né? Então, quem tiver alguma curiosidade a respeito disso, é só acessar ali as normas do Ministério do Trabalho, elas são gratuitas, acesso livre, e vai ter essas informações. Hoje muita empresa não tem certificação. Eu acho que a grande maioria, posso estar errado, mas a grande maioria, que eu imagino, das empresas não tem essa certificação, às vezes até tem a preocupação, mas não sabe onde encontrar, né? Olha, onde você tem que ter o extintor, que tipo de extintor, não é? Um é para a parte elétrica, outra é para um fogo de combustível normal. Não sei dizer exatamente. Sim. Mas é mais ou menos isso mesmo? A maioria das empresas não tem? Olha, infelizmente, uma grande... Eu não vou saber dizer o número aqui, porque nem os órgãos oficiais têm esse número, né? De quem não tem. Eles têm o número de quantos tem, mas quem não tem, não dá para saber. Mas a gente sabe que existe uma gama muito grande de pessoas jurídicas, né? Empresas, condomínios residenciais, que não estão regularizados junto ao Corpo de Bombeiros para fins de proteção contra incêndio, onde nós vamos verificar ali a necessidade dos extintores, dos hidrantes, dos treinamentos, né? E eu acho que é importante a gente deixar esclarecido aqui quais são as empresas que precisam se regularizar. Todas. Olha aí. Todas. Eu tenho um comércio que tem 20 metros quadrados. Precisa. A única edificação que está isenta da proteção contra incêndio e da fiscalização por parte do Corpo de Bombeiros é a residência unifamiliar. Eu não estou falando da multifamiliar, que aí seria um prédio de apartamentos, né? Aquele terreno que tem uma casa, essa está isenta. Qualquer outro tipo de edificação deve se regularizar, sob pena de multa, sob pena de fechamento por parte da prefeitura. Eu ia perguntar exatamente isso. Quem não tem essa certificação, o que pode vir a acontecer? A primeira coisa é a notificação, né? Vai dar um prazo para regularizar. Não regularizado, ele pode ser multado. Não regularizado, ele pode ter multa em dobro. Não regularizado, aí a prefeitura é acionada para poder fazer o fechamento da edificação. Poxa, tem no nosso papo de bastidores, a gente estava falando sobre a questão de seguro, né? Então, você vai lá no banco, o gerente fala, faz um seguro residencial e tal, beleza. Fiz o seguro residencial, mas o meu condomínio não tem o certificado. Ou seja, o dia que eu precisar, eu vou ter uma surpresa, é isso? Aí é como o carro. Você paga seguro do carro, mas aí você não pagou IPVA, você não pagou licenciamento, você não pagou as parcelas, e aí você se envolve num sinistro. Será que a seguradora vai querer pagar o prêmio do seguro? É a mesma coisa que acontece na edificação. Então, vamos lá. Você mora num condomínio de 10 andares, vários apartamentos, e o seu apartamento está ali achando que está tudo bem. Você paga seguro do apartamento, mas o seu condomínio não tem o AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Quando do sinistro, um dos documentos que a seguradora vai pedir, um deles, eu quero o AVCB. Mas eu não tenho, o síndico não pediu, aí joga no síndico. Isso que eu ia te falar, de quem é a responsabilidade? Do síndico? Nesse caso é do síndico. O que diz a legislação? A responsabilidade é do proprietário ou responsável pelo uso. No caso de um condomínio residencial, quem representa o proprietário juridicamente, de maneira civil e criminal, é o síndico. Olha aí. Tá vendo? Você que é síndico de condomínio, você que mora em condomínio, sabe se seu condomínio tem o AVCB? Já perguntou para o seu síndico? Bom, se não tiver, conversa com o nosso Nilton aqui, que ele é fera no assunto. No final, a gente vai deixar os dados de contato para você que não tem, quer tirar alguma dúvida, enfim, para você poder conversar com o Nilton, que ele vai esclarecer tudo para você, tá? Bom, tem essa questão, né? O que o bom brigadista precisa saber? Primeira coisa, ele precisa ser proativo. Porque não adianta eu ter um brigadista que, quando ele passa na frente de um extintor, ele percebe que o ponteirinho está no vermelho ou que o lacre está rompido e não faz nada. Ele pode pensar, isso não é problema meu, né? Mas é problema dele sim. Então, a primeira coisa é ser proativo.
querer fazer parte daquele grupo, porque ele faz a diferença na vida das pessoas. Ele está ali na hora que o fogo começa, é quando o fogo está pequeno. Não tem ninguém melhor para combater o fogo quando ele ainda está no início. Quem é que faz isso? O brigadista. O bombeiro, quando chega, se o fogo ainda não foi debelado, provavelmente ele já está numa proporção maior, porque por mais rápido que o bombeiro chegue, vai levar mais que 5 minutos, com certeza, né? Então, isso já é um tempo crítico para o incêndio. Lembrando ainda que esse brigadista, nessa proatividade, quando há emergência de incêndio, de fogo, a primeira coisa que ele precisa fazer é proporcionar o abandono da edificação, porque o foco dele é apagar o fogo, sim, mas tem um foco maior, que é preservar a vida das pessoas. Então, ele tem que estar preparado, tem que estar treinado para executar essa ação de retirada, essa ação de evacuação das pessoas. Num condomínio, por exemplo, o responsável seria o síndico, né, nessa evacuação, nas primeiras ações ali, e mais algumas pessoas, é isso? Sim. Num caso de condomínio, quem precisa ser treinado? 80% dos funcionários e um brigadista por andar. E esse brigadista por andar é morador. Então, a gente encontra uma grande dificuldade em alguns condomínios justamente porque os moradores, eles não querem fazer o treinamento. Ah, eu vou acordar num sábado de manhã, trabalhei a semana inteira para fazer um treinamento de algo que eu nunca vou usar na vida. Então, o síndico ele tem uma dificuldade. Ele não tem só responsabilidade, ele tem dificuldades também, que é trazer um brigadista por andar. Os funcionários, ele determina, e por uma questão funcional, eles vão acabar comparecendo. Sim. Mas e o morador? Ele não tem ascendência funcional sobre o morador. Então, o ideal seria que tivessem os voluntários. Entendi. E hoje em dia, com essa constante evolução, tecnologia, o que vem evoluindo nesse sentido, né? De segurança contra o incêndio? A primeira, ainda só para terminar aqui os condomínios, é possível fazer, inclusive, o treinamento online dos condomínios residenciais, legal. Somente para eles. Entendi. Né? Os demais, né, tem que ser presencial mesmo. Né? Agora, com relação à evolução como um todo, né, a gente tem aí as inteligências artificiais sendo utilizadas de maneira bastante intensa na detecção, por exemplo, do fogo. Então, a gente tem diversos tipos de sensores, né, que podem detectar o fogo, ainda quando ele é pequeno, acionar o alarme. Nós temos em alguns tipos de edificação, e a legislação ela especifica exatamente quais são elas, que eu tenho os chuveiros automáticos, que eles vão ser acionados automaticamente em função do calor. Então, ele já começa a fazer o combate ao fogo antes do ser humano colocar a mão ali. E eles são muito eficazes. Muito eficazes. E em relação aos cursos, tem diversos cursos lá no site da Casa da Fumaça. Bom, para você que quer saber um pouquinho mais, acessa aí casadafumaça.com.br. Tem diversos cursos lá no site. Sim, nós fazemos o curso de formação da Brigada de Incêndio em diversos níveis, a formação de 4, 8 e 24 horas. Nós fazemos alguns cursos de segurança do trabalho, como a NR35, que é a segurança no trabalho em altura, a NR20, que é a segurança no trabalho e armazenamento e manuseio de líquidos, combustíveis e inflamáveis. Nós temos o treinamento da CIPA, nós temos o treinamento para a EPI, que é o da NR6, e vários cursos. Inclusive, para destacar um deles, ontem e hoje nós fizemos um curso relacionado à Lei Lucas. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar, não conhece a Lei Lucas. Não. O Lucas, que dá nome à lei, ele era um garoto de 10 anos que, numa saída pedagógica na escola ali em Campinas, na hora do lanche, ele comeu um cachorro-quente e ele ficou engasgado com a salsicha. Tentaram ali fazer os procedimentos, infelizmente não houve êxito, o socorro chegou, ele foi para o hospital, e onde foi determinado, infelizmente, né, muito triste isso, o óbito do Lucas com 10 anos. Nossa. A partir dali, a família dele entrou numa luta e conseguiram a publicação de uma lei chamada Lei Lucas, que obriga todas as escolas de educação infantil, públicas e privadas, a ter um corpo ali de pessoas capacitadas para o treinamento de primeiros socorros.
Esse corpo é muito importante isso na escola mesmo. Já pensou, você leva seu filho para a escola, você imagina que ali tenha total segurança, né? E eu digo mais, você, pai, mãe, avô, tio, tia, pode chegar na secretaria da escola e pedir. Eu quero ver o certificado do treinamento da Lei Lucas com validade de 1 ano, porque anualmente tem que ser renovado. Pode pedir. Se não tiver, você pode exigir que a escola providencie esse treinamento, que não vai ser bom só para o seu filho, né? Para todas as crianças da escola. Sim. E quantas pessoas precisam participar, ou qual o mínimo de pessoas para uma escola? Uma escola que tenha, sei lá, 1.000, 2.000 alunos, que acredito que seja a média por escola, quantas pessoas precisam ter esse curso? Aproximadamente 80% dos funcionários. 80% dos funcionários. Aí inclui professores, diretores, enfim. Todo mundo, né? Que desde aqueles que trabalham na parte educacional ou não. Entendi. E aí, em relação a essa... Você falou agora que tem diversos treinamentos lá no site da Casa da Fumaça. Para fazer esses treinamentos, a empresa pode verificar quais são esses treinamentos, entrar em contato com você, você vai até a empresa e dá esse treinamento lá. Sim, o treinamento ele é em company, porque a gente prefere tratar o cliente lá dentro do ambiente dele, para que ele reconheça exatamente quais são os ambientes de risco e nós possamos direcioná-lo com as suas perguntas e as respostas específicas para cada tipo de ocupação. Então, o treinamento nunca é igual, porque as empresas não são iguais. Então, ele é personalizado. Poxa, e como é que funciona a certificação? Terminou o curso, já recebe o certificado, ou existe um período, um prazo? Como é que é essa parte? Então, a legislação ela diz que o aluno, após o término do curso, considerado aprovado, alguns têm avaliação ali prática e teórica e outros não, ele já vai receber o certificado alguns dias depois, né? A gente processa ali a documentação e envia para a empresa dele, para o condomínio, e essa certificação, no geral, ela vale por 1 ano. Existem alguns treinamentos específicos que têm uma validade um pouquinho maior, mas a grande maioria deles tem validade de 1 ano. Essa certificação, a VCB, ela é tanto para empresa quanto para condomínio ou não? Ela é só para condomínio residencial? Tá. Essa certificação que eu acabei de dizer aqui é a certificação do trabalhador que foi treinado. Agora, a certificação AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, para edificações de alto risco, e o certificado de licença do Corpo de Bombeiros para licença de baixo risco, eles são emitidos para todas as edificações, exceto aquelas unifamiliares. Então, todo mundo tem que buscar essa certificação do Corpo de Bombeiros, esse atestado, né? Esse auto de vistoria, esse certificado de licença do Corpo de Bombeiros. Entendi. Então, aqui tá dizendo que a gente já precisa entrar na parte de encerramento e tal, mas eu queria que você dissesse um pouco mais sobre essa questão do combate ao incêndio. Vou te dar um exemplo. Hoje eu fui na casa de um amigo e ele me falou, cara, queimou o meu chuveiro. Fui lá realmente, o banheiro dele tudo queimado, tudo escuro e tal. Quais são os principais motivos, né, para queimar, para chegar a esse ponto de queimar o chuveiro? A gente está num período de frio, né? Aquela coisa. Só abre o chuveiro bem, né? Quase não sai água. É o meu caso, é o meu caso. Eu coloco bem pouquinho ali e tal, para ficar bem quente. Uma gota por vez caindo ali. E aí, de repente, acontece isso. O que pode ser o chuveiro. Tanto é que virou um questionamento, né, na casa dele. Será que é o chuveiro? Será que é a resistência? É o fio? O que pode... A gente tentando saber o que era, mas todo mundo ali era leigo, né? O que pode ser e o que tem acontecido e como prevenir. Tá. Pode ser o chuveiro? Sim. Pode ser a fiação, que está numa bitola inferior àquela que deveria? Sim. Pode ser um problema no disjuntor? Sim. Então, essas 3 hipóteses elas precisam ser investigadas. De repente, você tem uma fiação ali para um chuveiro de aproximadamente 6.800 watts. Aquele chuveiro queima e você vai lá no depósito e fala, eu quero um chuveiro que esquenta. Aí, o vendedor lá, ele não é eletricista, ele é um vendedor. Ele vai falar, eu tenho esse aqui de 7.500 watts. Aí ele é bom? É bom. Então, eu vou levar. Aí, quando você instala ali, a sua rede já não estava mais preparada para aquele chuveiro. Estava preparada para o anterior. Sim. Mas como é que a gente sabe disso?
é sempre bom você consultar um profissional habilitado. No caso, um eletricista. Ele vai lá, ele vai fazer a medição do fio, do disjuntor, vai te indicar um chuveiro mais indicado em função do consumo de energia e vai garantir a segurança da sua casa. Quando eu falo um profissional habilitado, é um eletricista formado, né? Não é aquela pessoa que mora na esquina, que mexe com isso há 30 anos. Tem que ter uma formação, tem que ter uma certificação, ele tem que saber exatamente o que está fazendo, né? Aí sim você vai ter a garantia de segurança na sua casa. Sempre quando tiver um problema relacionado à energia elétrica, não tente resolver por si, a menos que você já seja o profissional, né? Aciona um profissional habilitado, vai te dar garantia de segurança. Poxa, olha só, você que é dono de empresa, você que tem vários funcionários, precisa prezar pela sua vida, pela vida dos seus funcionários. Hoje nós estamos aqui com um especialista, coordenador de treinamentos em segurança do trabalho. Não é isso, Newton? É isso aí. Além da segurança do trabalho, combate a incêndios. Então, se você precisa de certificações para a sua empresa, é importante, claro, principalmente em relação à vida, mas também para você não tomar um prejuízo mais para frente, uma multa ou algo nesse sentido, procura aqui o Newton. O Newton é fera no assunto. A gente está chegando nos nossos finalmente aqui. E aí eu queria que você deixasse uma palavra para quem ainda não tem essa certificação, para essas pessoas. E agora o espaço é livre para você. Eu costumo dizer o seguinte: não tem nada mais valioso do que a preservação da vida. A vida não tem preço. Às vezes eu posso deixar de fazer uma viagem para garantir a segurança da minha família, para garantir a segurança dos colaboradores da minha empresa. Porque depois que a vida se vai, não tem como mais eu ter a presença física da pessoa, então só vai ficar a lembrança e a tristeza. Poxa, eu poderia ter feito melhor. Então eu sempre posso fazer melhor. Se você está com dúvida, pode entrar em contato com a gente lá na Casa da Fumaça, né? No casaDaFumaca.com.br. Posso deixar o telefone? Fica pode ligar lá no 11 2548 0510. A Rosalba vai te atender lá com muito carinho, com muito amor, vai tirar todas as suas dúvidas e, se for necessário, um dos integrantes da equipe da Casa da Fumaça vai até o seu local para fazer uma avaliação, para te explicar como é que funciona, né? A ideia é fazer o serviço de maneira personalizada para você. Essa é a ideia. Maravilha, Newton. Obrigado a você que nos acompanhou até agora aqui no nosso podcast aqui da agência Vision Design. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, entra no site casadafumaca.com.br, casadafumaça.com.br, sem o cedilha. Tá? Entra lá, tem todas as informações sobre a empresa, sobre os cursos, as certificações que você precisa ter na sua empresa, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato, fala com o Newton, a Rosalva, enfim, procura a galera lá que eles vão saber te orientar da melhor maneira possível, tá bom? Meu grande abraço para vocês. Newton, obrigado. Mais uma vez, meu parceiro de anos aí. Gente boa demais. Cara, vocês precisam conhecer o Newton pessoalmente. O cara é fera. Tá bom? Então, um abraço para vocês e até o próximo podcast. Enquanto isso, eu vou tentar colocar o capacete. É isso aí. Aí você abre aqui, ó, primeiro. Solta aqui, ó, essa parte. Agora você põe. Bicho nessa cachola desse tamanho aqui. Põe um pouquinho para trás. Levanta ele. Para trás? Vai mais. Ele vai mais. Faz assim, ó. Tá. Assim. Isso. Aí abaixa. E agora aqui eu ponho aqui. Aí. Tá gravando tudo isso aí? Meu Deus. Aí, tá bom? Ficou bom? Ficou bom. Aí eu ponho isso aqui atrás, ó. Dá uma olhada para a câmera. Aí. O pessoal te vê lá. Gente, olha só. Curso de brigadista, segurança do trabalho. Fala com o Newton. casadafumaça.com.br. Um abraço, um beijo e até a próxima. É isso aí. Tchau, tchau.